Este lugar é um dos principais lugares para você conseguir desenvolver, fazer, produzir um autoconhecimento de si mesmo. Isso aqui é um divã. Eu trabalhei e trabalho ainda naquela poltrona já há quase 40 anos, ajudando muitas pessoas a descobrir um pouco mais de si mesmo. O processo de autoconhecimento é um processo longo, demorado, mas quando ele é feito com uma dupla que tem uma capacidade de produção, de evolução, de desenvolvimento, isso dá muitos bons resultados. Eu, particularmente, já fiquei nessa situação deitada por uns 15 anos na minha vida. Acho que foram três momentos de 5 anos e 5 anos no decorrer da minha vida. Adoraria voltar. E do lado de lá, como analista, eu faço isso já há quase que 40 anos. E eu posso dizer que este é um dos principais lugares para a gente desenvolver autoconhecimento. E o autoconhecimento, aonde nós estamos hoje trabalhando, que é num processo de superações, ele é fundamental. Ele está na base. Ele é a base, uma das bases do tripé, né? Porque para você conseguir ter superações, né? Porque superações nada mais são do que superações. Você precisa se conhecer. Você precisa conhecer a situação que você está envolvido, né? O contexto onde você está, a realidade onde você está, e conseguir discernir realidade externa e realidade interna. Porque elas estão o tempo inteiro se misturando. No sentido de que se você não tem um conhecimento interno de si mesmo, você muitas vezes acaba tendo poucas munições para lidar com a realidade externa, que é a vida, né? Que são todas as situações que a vida nos impõe, desde as frustrações, das limitações, das decepções, das perdas, né? E a superação está no sentido de fazer com que isso seja superado, suplantado. Porque uma das conclusões que eu cheguei na minha vida hoje, que já escrevi 3 livros sobre depressões, né, sobre as depressões, é de que nas situações de vida, nos desafios da vida, ou você supera ou você sucumbe. Muitas vezes você consegue superar meia boca. E aí a vida vai ficar no meia boca, vai ficar no mediano, muitas vezes medíocre. Para você conseguir superar e atingir a linha dos 3%, que é, que é o que nós estamos trabalhando aqui nesse programa, Superações, poder chegar nesses 3% que vivem numa condição muito melhor de vida em todos os sentidos, a condição de você conhecer de si, saber de si, é fundamental para você lidar com todas as adversidades, para você desenvolver sua resiliência, para você desenvolver seu amor, para você desenvolver suas potencialidades, para você saber lidar com suas limitações, para você saber lidar com as perdas, com as derrotas, com as falências, com os insucessos. Então, quando você tem um conhecimento maior da sua própria empresa, né, muitas vezes você até antecipa situações de desastres para que isso não aconteça. Porque muitas vezes você, sabendo de você,
É tipo assim, ó, eu não vou entrar nessa, porque se eu entrar nessa eu me conheço. Se as coisas começarem a fazer isso, fazer aquilo, eu vou fazer merda. Né? Sim, quando as pessoas se conhecem, elas sabem dos seus limites, elas sabem de onde muitas vezes você acaba se perdendo de você mesmo, onde você acaba sendo traído por você mesmo, pelos seus impulsos, pelas suas emoções. Porque imaginar que nós temos o controle de tudo é desespero. Né? Nós não temos. Nós não temos o controle. Mal nós temos o controle de nós. Porque aqui dentro pulsa constantemente uma vida que é dinâmica, que muda para cá, que muda para lá, como uma tempestade. Né? Aqui dentro também tem um vulcão acontecendo para cá, para lá. E se a gente conseguir administrar tudo isso, sabendo como funciona a nossa empresa, sabendo como é que funciona o nosso RG ou o nosso CPF, vai ser muito mais fácil você conseguir trabalhar as suas superações. É fundamental. Porque a partir dessa consciência, né, porque o processo da psicanálise, que é o processo do divã, o principal objetivo dele é levar o inconsciente à consciência. Aquilo que você não percebe muito do que está acontecendo, até na realidade externa e principalmente na realidade interna, quando você consegue ter uma consciência maior das coisas que são inconscientes para você, você amplia seu aspecto, seu espectro, sua percepção. Né? Você amplia a percepção. Você consegue perceber mais rápido as coisas de fora e as coisas de dentro. E isso te dá uma habilidade melhor de trabalhar com a bola, de trabalhar com a realidade interna e externa, que elas se misturam o tempo inteiro. Então, num processo de autoconhecimento, ele faz com que você cada vez mais se aproxime do quê? Do seu grande objetivo, do seu grande propósito, da sua grande participação nessa vida, daquilo que você veio, para que você está aqui, do que você pode fazer desta vida, né? Da sua vida. Porque quando você não tem um conhecimento de si legal, muitas coisas negativas começam a acontecer daqui mesmo. Muitas. Né? Muitas coisas, às vezes, até negativas de ações. Né? Ao invés de você ter ações efetivas, nobres, eficazes, muitas vezes você às vezes pode ter atitudes e ações pífias, ruins, péssimas, desastrosas. Como, por exemplo, a autossabotagem. Né? A autossabotagem é algo assim que às vezes nem a gente mesmo dá conta. Às vezes uma pessoa de fora consegue até perceber, putz, por que ele faz isso com ele mesmo? Né? Uma pessoa tão capaz, uma pessoa tão bonita, uma pessoa tão bem educada, por que ela se recusa tanto a fazer o que ela pode fazer de tão bom e tão melhor? Por falta de conhecimento de si mesmo. Porque quando às vezes a gente se sente numa situação ameaçadora, por exemplo, a autossabotagem ela vem como uma proteção. Ao invés de você se expor, você se fecha. Ao invés de você fazer, você posterga. A postergação, né, é um exemplo claro de tudo isso. E você vai deixando para depois, que é a tal da procrastinação. Né? Você procrastina, você deixa de aproveitar o momento certo, porque às vezes naquele momento certo,
você tem que fazer alguma coisa, você tem que se expor. E ali, muitas vezes, você não acreditando em você, não conhecendo você, você fica receoso. E com isso você titubeia, fraqueja, não faz. Você faz pressionado por impulsos externos, cobranças externas ou cobranças internas. E aí, faz merda. Não faz uma coisa tranquila, calma, direcionada, né? Conseguindo lidar com o tempo da frustração, da decepção, da espera, né? Do cansaço, da oportunidade, né? Você vai ficando ali, né? Quando você está um pouco mais protegido de si mesmo, protegido de si mesmo. Porque quando a gente não está com o controle total dessa propriedade aqui, essa propriedade aqui ela pode produzir bomba atômica. Sim, sim, né? Contra nós mesmos, né? Principalmente, né? Porque é um processo autodestrutivo, muitas vezes, a autossabotagem, todo esse processo autodestrutivo, ele vem de uma falta de gerência de si mesmo, uma falta de conhecimento, porque quando você sabe de si mesmo, você sabe até das suas imperfeições, dos seus limites, e diante dos seus limites, o que você faz? Você procura melhorar. E quando você não consegue ter uma performance de um super campeão, você trabalha onde nessa situação? Sim, você trabalha como um amador. Você não é profissa, mas você é uma pessoa que sabe disso e por isso mesmo você sabe os caminhos para andar por aqui, por ali, para a hora que chegar a oportunidade de você, né, brilhar, você vai e faz. Né? E é tão bom a gente desenvolver esses nossos potenciais, que é o que a gente está fazendo aqui nesse programa, né? Desenvolver esses aspectos positivos que você tem dentro de você e, principalmente, usar um dos nossos lemas, usar a chave. Né? Usar a chave, muitas vezes, para virar a chave para cá. Né? Porque quando você tem um autoconhecimento de si mesmo, você consegue fazer isso com mais facilidade. Você consegue perceber que aquilo não está dando certo, que aquilo não está dando certo, por exemplo, que aquilo não está dando certo, que aquilo não está dando certo, e você, tipo assim, chega para você e fala, ô meu, porra meu, né? Não dá, né? Não dá, é perda de tempo, de talento, de dinheiro, de saúde. Né? Então você consegue buscar outros caminhos sem necessariamente sair da navegação. É a chave. Né? Muitas vezes você precisa virar a chave de coisas que você está fazendo mal para você, que você está fazendo mal para o outro. Isso é autoconhecimento, é autopercepção. Você precisa, né, desenvolver isso em você. Não são o outro que ficar falando o tempo inteiro, você não percebeu, você não viu? Putz, não vi, fiz merda. E agora? Hã? Então, o processo de autoconhecimento, ele é contínuo, ele é para o resto da vida. Ao tempo inteiro, a gente, como diz, a gente vai aprendendo com a experiência. E a experiência é quando a gente consegue lidar com todas elas, positivas e negativas, e trazendo para cá a responsa de processar, desenvolver, recuperar, renascer, a gente cada vez fica melhor. A gente tem essa capacidade de ficar cada vez melhor. Investindo no quê? Investindo em você. Investindo em você. Investindo, por exemplo, no seu autoconhecimento, na sua análise própria, ou você faz meditação, ou você faz qualquer outro tipo de terapia, né?
A psicanálise é mais uma das psicoterapias que existem para você desenvolver o quê? O seu aspecto mental. A mente, ela tem uma responsabilidade enorme na nossa vida. Né? Então, quando você cuida bem desta parte, as outras partes vêm junto. É como a gente está vendo, quando você consegue trabalhar com seus aspectos positivos, potencializando eles cada vez mais, e trabalhando com os negativos, de dirimir cada vez mais eles, lapidar, né? Dar um trato neles, né? Alfabetizar, né? Alfabetizar a nossa ignorância, alfabetizar a nossa inveja, alfabetizar a nossa raiva. Tem como alfabetizar? Tem. A gente não alfabetiza cachorro, né? A gente não destra cachorro, a gente pode destrar o nosso impulso animal também. Sim. Através do quê? Através dessa capacidade nossa de lidar com a gente mesmo. Adestrar, se precisar ser, adestrar a nossa raiva, a nossa ira, a nossa inveja, a nossa ganância, a nossa hipocrisia, a nossa estupidez. Por que não? Ou vai dizer que você não é estúpido? Todos nós somos. Mexe, pisa no calo que você vê. Né? Vai, né? Mexe com o cachorro. Né? É pitbull. Tem cachorro que é pitbull, tem gente que é pitbull. Você é daqueles da mama, mexe com ele, vai, ele morde. Ele morde, ele avança, ele destrói. Então, quando a gente sabe um pouco mais da gente, a gente cuida melhor. Né? A gente cuida melhor de nós, da realidade, do outro. E isso a gente está o tempo inteiro aprendendo com as experiências. Quiçá que vocês empreguem um caminho de bem-aventurança, né? De bondade. Né? Esse sistema está cada vez mais expandindo na nossa humanidade. Né? A comunidade do bem. Sim, é simples. Quando a gente chega lá, fica mais simples. É como alguém que sabe jogar xadrez, né? Muito bem. Aquelas coisas extremamente complexas, aquelas jogadas que a pessoa faz olhando 3, 4 lá na frente, e faz com facilidade. Né? E isso a gente pode aprender. Né? Que é o nosso próprio autoconhecimento. A gente pode saber lidar com as nossas peças, prevendo jogadas à frente da realidade, do outro, nossa. Né? É uma delícia quando você chega nesse ponto, né? De saber mexer com as peças suas da realidade de uma maneira tranquila. Não que isso te possibilite necessariamente o sucesso total, porque não depende só de você, né? Depende da circunstância, depende do outro, depende do universo. E quando você tem um conhecimento de si, você também aprende a perceber que não existe uma única força, a minha. Existem várias outras em conjunção. E quando você consegue constelar isso de uma maneira harmônica, de uma maneira eficaz e eficiente, é tudo de bom para todos. Mas não deixe de investir em você. Nunca. Tá? Nunca deixe de investir em você, do seu autoconhecimento, de si mesmo, de você, porque isso é tesouro, é tesouro. Né? É um tesouro que tá aí dentro de você, que é seu.
cultive ele bem, trate dele bem, cuide dele bem, conheça ele bem, porque ele pode te trazer muitos e muitos benefícios. Cuide bem de si. Não deixe de investir em você nunca, para que você consiga cada vez mais superar as adversidades da vida com mais facilidade. Essa é a nossa missão, né? Aprender a jogar esse jogo da vida com mais maestria, com mais facilidade, com mais despreendimento, com menos energia, com mais felicidade, com mais paz e mansidão. Estamos lá, chegando mais perto dos 3%. É possível.